Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, eu gostaria de falar a respeito da oração. E para isso, eu quero ler um trecho que descreve as palavras de Jesus a respeito da oração. Esse trecho está contido no Sermão do Monte, que foi registrado por Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 7, onde Jesus diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? No texto que lemos, Jesus está incitando as pessoas que estavam ali e ouvindo à prática da oração. Mas você já parou para pensar por que nós oramos? Quais são as razões que de fato lá no coração nos levam à prática da oração? Eu separei algumas e eu gostaria de destacá-las para nós, para a nossa reflexão nessa manhã. Nós oramos em primeiro lugar porque nós sabemos que somos ouvidos. Nós falamos com Deus todos os dias, ou pelo menos deveríamos falar com Deus todos os dias, porque no coração, pela fé, nós sabemos que somos ouvidos. Existem poucas coisas que são piores do que falar sozinho. Falar com alguém que não te ouve, não ter resposta, manifestação, é algo terrível. Então nós oramos, apesar de muitas vezes fisicamente estarmos até sozinhos, nós fazemos isso porque cremos que o nosso Deus ouve as nossas orações. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, nós oramos porque sabemos que Deus responde às nossas orações. É muito interessante que nós somos daqueles que creem que Deus intervém no mundo. Existe um grupo de pessoas que fazem parte de uma corrente teológica, filosófica, chamada de deísta. Os deístas acreditam que de fato houve um Criador, uma mente inteligente com poder suficiente para criar tudo aquilo que existe. Mas na concepção deísta, Deus, ou essa força, criou todas as coisas e não intervém na sua criação. Mas nós somos teístas. Nós cremos que Deus não apenas criou, mas Ele, por sua mão, por sua providência, governa a sua criação. De maneira que Deus se relaciona com a sua criação, Deus se relaciona conosco de maneira pessoal. Deus intervém na nossa vida. Ele é quem tem a nossa vida nas suas mãos. Por isso nós oramos, porque sabemos que somos ouvidos e porque temos convicção de que Deus, o Deus Santo, Todo-Poderoso, que de um ponto de vista é inalcançável, mas por outro, Ele se revelou a nós e se tornou acessível por meio de Jesus Cristo e por meio da ação do Espírito Santo. Portanto, Deus é um Deus que nos responde. É muito interessante que Deus, Ele pode até não nos responder como gostaríamos que Ele respondesse. Deus pode até dizer não para as orações que nós fazemos. Mas veja, isso não muda o fato de que Deus sempre responde às nossas orações. Eu gosto de pensar que Deus é de fato um Deus que intervém. Deus sempre intervém. Deus sempre responde às nossas orações. E quando Ele não muda a situação, Ele muda o nosso coração e nos faz ver a situação à nossa volta de uma maneira completamente diferente. Em terceiro lugar, nós oramos porque nós
obedecemos a palavra de Deus, que diz que nós devemos, entre outras coisas, orar sem cessar. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Que nós devemos orar constantemente. A oração deve ser a nossa primeira ação para tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós devemos começar bem o dia orando e devemos terminar bem o dia orando. É muito interessante que Jesus não apenas nos incita a orar, mas Ele é também o nosso maior exemplo de oração. Quando nós olhamos para o relato da vida e do ministério de Jesus, nós percebemos Jesus orando em diversas ocasiões, sozinho, no monte, só com os seus discípulos, no templo. Jesus orou até mesmo no momento mais difícil do seu ministério, quando da cruz, as suas últimas palavras foi uma oração: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, nós oramos porque imitamos o nosso Senhor. E na verdade, não é isso que significa ser discípulo. Significa ser imitador do nosso Mestre. Por fim, quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós chegamos a uma constatação importante. A resposta de Deus para as nossas orações está diretamente ligada a quem Deus é e ao seu caráter. Jesus diz: ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, ou o vosso Pai que estás no céu, não dará boas coisas àqueles que lhes pedirem? Logo, a resposta de Deus para nós é o melhor que nós podemos receber de Deus, ainda que no momento exato em que recebemos a resposta de Deus, possamos duvidar disso, possamos ser contrariados, mas com certeza a resposta de Deus, a vontade de Deus, é o que de melhor pode acontecer para nós. Porque a Bíblia também diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus deseja para nós que sejamos abençoados, porque Deus nos tem como seus próprios filhos. Isso nos ensina uma lição importante a respeito da oração. Nós oramos porque sabemos que o nosso Pai que está no céu nos ouve, responde às nossas orações, e as suas respostas são expressões do amor paternal do nosso Pai. Portanto, coloque a sua vida diante do Senhor. Apresente a sua vida, toda ela, ao Senhor, e creia que a resposta de Deus é o melhor que você pode receber. Aquilo que Deus te responder é exatamente aquilo que você precisa, embora em muitas situações não seja aquilo que você deseja. Creia nisso. É a palavra de Deus que nos diz assim. Então, para encerrar, eu quero convidar você para orar, fazer aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Deus querido, nós colocamos a nossa vida e o nosso coração nas tuas mãos, pedindo a Deus que o Senhor nos ajude a cada dia crermos em sua palavra e a respondermos, ó Deus, a sua palavra com fé, cultivando, ó Deus, entre outras coisas, uma vida de oração, de devoção, de entrega completa e restrita ao Senhor. Por isso, Deus, em tuas mãos nós entregamos o nosso dia, e não apenas isso, a nossa vida, pedindo que o Senhor cuide de nós a cada instante e faça brotar em cada um dos nossos corações um desejo sincero de cultivar um relacionamento contigo por meio da leitura de sua palavra e da oração. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos amanhã. Que tenhamos todos um ótimo Café com Bíblia. Tchau!